Eu tava pensando, para os estudiosos de plantão de mitologias, ou até mesmo os crentes mais fiéis à espiritualidade, tanto os devotos, né, crer para ver, dá aquela aposta de confiança, quanto os realmente minuciosos estudiosos, que têm mediunidade, às vezes até sofrem mediunidade, e por vezes desenvolvem uma certeza mais ver para crer. Saindo um pouco dessa linha e indo numa linha, uma nova fábula, ou uma alusão para entender certa realidade. Existe uma coisa na vida chamada. Na vida não, na matéria, especificamente matéria sólida e líquida, chamada tensão superficial. Então, por exemplo, se eu pegar uma lata simples, e eu bater nela, ela vibra, ela faz barulho. Imagina o seguinte, esse som que sai, ele é arredondado para todos os lados. Tanto é que você estando à esquerda ou atrás dela, você vai ouvir o mesmo barulho. A questão é, existe um eco, vamos dizer, em miniatura dessa lata. Outra coisa, se o morcego estiver perto e ouvir esse barulho, ele não vai ouvir só o tec, ele vai ter o desenho tridimensional da lata. Onde é que eu estou querendo chegar? Isso é feito de estrutura cinética, de som, de meramente informação vibracional passando de uma matéria para outra matéria. Não tem corpo por si só, é só informação. Então, assim, quando a gente fala de, por exemplo, na espiritualidade, o perispírito, a gente está falando de uma matéria, entende? Agora, para mim, a verdadeira matéria, o verdadeiro espírito, não que não exista, isso é só algo mais difícil de comprovar, dos dados cinco sentidos. Mas a questão é que, não que não exista, eu acredito que o verdadeiro espírito, numa camada mais acima, acabe sendo essa vibração, a sua identidade vibratória. Ou seja, a informação de que você é inerente ou independente de qualquer matéria. Mas, parando para pensar agora um pouco em outra questão, que sorte de coisa a gente é? Porque a gente parece sólido. A gente tem uma consciência, a gente raciocina, a gente escolhe. A gente tem um corpo que é feito de carne, né? A gente eventualmente morre, apodrece, volta para a terra de onde veio, aquela coisa toda. Mas também a gente, a cada 7 anos, troca todas as células do corpo. As células do cérebro, algumas, digamos, não trocam, mas elas alimentam-se de proteínas e jogam fora proteínas. Então, de um jeito ou de outro, o nosso material todo ele é trocado. De forma relativa, a gente não é a essa massa. A gente é um eco. A gente é a informação da organização de uma massa. Isso se tu for pensar como corpo. Mas se tu for pensar como consciência, aí a coisa fica diferente. Porque, por exemplo, essa lata. Se tu for parar para pensar em qualquer objeto massivo, aí entramos em matéria, que mande vibração e receba a vibração de volta, existe um reter o cinético daquela vibração, ou seja, o eco daquilo que mandou, existe repetir aquele movimento, existe remandar um movimento novo, era só uma volta, veio um eco pulado, uma volta e pulado. Quando a gente pensa em cinética, de repetição, de força volante, força de remandar o que já foi mandado, a gente entende um pouco como funciona espectro emocional e conceitos de apego. São feitos disso, de vício e revício. Tanto é que como é que eu me livro de um vício? Não tem como tu arrancar fora. Você super suprime ou refaz novos hábitos até aquele passado ficar bem pequenininho. Ainda está na sua memória. Ou até tu ainda tem uma lembrança do gosto. Aquilo fica para crescimento. Só que se passa a ser nocivo, a gente trocou de fase, se suprime por uma nova memória até essa ser obsoleta. Agora, quando a gente para pensar na matéria, ela joga energia, recebe de volta, ou seja, tem uma memória, tem que lidar com alterações no ambiente, então não é propriamente algo que vá raciocinar, mas já é uma consciência. De forma mecânica, rudimentar, é uma consciência.
Outra coisa é ligação ou, vamos dizer assim, relação com morte. Aí, saindo um pouco do científico provável e entrando um pouco no simbólico, os espectros de cores, eles têm significados específicos. Por exemplo, o vermelho. Por vezes é meio depressivo, ele representa a solidez, a aglutinação e a materialização, principalmente, né? O poder de peso. Não é uma cor fria, então não representa o aglutinar em si, mas geralmente é o resultado de um aglutinar, ele representa o peso de algo mais forte. Quando a gente pensa outro exemplo no caso de um amarelo, é uma cor mais expansiva, propriamente, é uma cor leve. Quando a gente pensa num azul, é uma cor congelada. Ela nem se expande, nem se contrai, é uma cor mais amena. Tanto é que é dado como informação, como a cor do oceano, uma cor muito ligada à lua mesmo, a lua não sendo propriamente azul. Porque tem essa questão do remandar. Agora, quando a gente pensa em mudança, tipo, tava numa casa, fui para outra casa, mudança de quadro ao redor de mim. Quando a gente pensa na vida, na pós-vida, né? Morri, mudou o cenário ao meu redor, mudou até o corpo que eu tinha. Quando a gente pensa num conceito de traição, tinha um marido, mudou, perdi, eventualmente depois começa outro relacionamento. Isso são trocas, são alterações no meio. Então, não querendo alimentar uma ideia ou outra, pelo amor de Deus. Mas a questão é só que a essência do roxo, tendo esse significado de alteração, acaba tendo muita ligação com morte. E a morte, ela acaba tendo muita ligação com dois sentidos. O primeiro é deletério, o sentido de apodrecimento. Uma coisa que morre, ela não tem estabilidade. Uma pessoa viva tem um circuito que se mantém. Você vai ficando mais bonito, mais saudável, mais feio, dependendo dos seus hábitos. Mas a princípio ele mantém. Porém, depois de morrer, se desfaz. Perde-se a constância, a fidelidade que se tinha e você se torna uma mudança. Voltando às romantizações, o conceito de morte, ele tem muito a ver também não só com mudança, também tem, ou traição, uma mudança a qual se doa ter, também é muito ligado à perda. Porque por vezes, imagina o seguinte, o espírito da parte da pessoa que morre, as coisas somem ao seu redor, pode ir para um lugar melhor ou pior. Mas indiferente, no momento em que seu quadro muda, ela tem a perda daquilo que ela tinha como presença. Pode até ser ligada, às vezes, mas perde-se contato, perde-se interação. Enquanto que da parte das pessoas que perderam o ente querido, a morte ela representa também perda. Então tem um sentido emocional, tem um sentido profundo de mais emocional do que lógico. Um sentido mais fraterno, até vamos dizer assim. Muita gente aprende a amar o outro depois que um outro ente querido se perde. E não necessariamente para a morte. Né? A saudade tem esse sentido. Mas quando a gente fala de traição, de mudança, também acaba tendo um atrelo. Querendo chegar, morte, ela tem um vínculo, o significado de morte tem um vínculo emocional muito forte com o que a gente pensa. Com o conceito de espiritual também, né? Não se diz só aquilo que já morreu, mas se diz também às vezes aquilo que é inatingível. Tem uma ligação muito forte com aquilo que é seleção. E tem uma ligação muito forte com seleção. A parte da seleção é mais complicada, eu vou ter que explicar depois. Tem uma explicação psicológica, na verdade, para isso. É psicomotricidade. Mas toda vez que se fala de um pós-vida, em qualquer mitologia, história, sempre tem uma seleção. Do tipo, se você for mais nobre, você sobe. Se você for menos nobre, você desce. E aparenta ser uma coisa improvável. Eu mesmo via como se fosse um jeito de educar as pessoas, né? Um jeito até de manipulação, mas é benéfico, é por um bom sentido. Depois eu vi que não. Dentro da. É bem complicado se eu for querer provar isso na ciência, e um dia eu vou conseguir fazer isso. Me cobrem. Mas existe um conceito na cinética de que, principalmente astral, quando se fala de astros, estrelas, planetas, luas, meteoros, quando um astro ele tem giro em torno de si mesmo, ele tem mais peso e mais independência gravitacional. Então, do mesmo jeito que a gravidade puxa as coisas para ele, digamos, pedras o fazem crescer, a mesma gravidade o permite flutuar e se afastar, dependendo do seu tipo de vibração, o que a gente chama de energia escura.
De certa forma, os astros eles têm, pela música emanada, a capacidade de se afastar ou de se atrair por outros objetos. Quando a gente para pensar assim, imagina que uma alma mais profunda, com mais camadas, mais complexa em seu eco, consiga ter um peso próprio. Esse peso faz voar. E existem outras massas menores, mais leves, cascas, digamos ainda não redondos, algo antes do redondo, no caso um meteorito, ainda parece uma semente, parece um objeto mais casca, mais superficial, que fica preso à gravidade de outros objetos. Não tem tanta independência. Então, por exemplo, meteoritos, vários pequenos meteoros vão ao redor da Lua e ao redor da Terra, sempre presos à gravidade do outro. A Lua pode ser independente a eles, mas ela é menor do que a Terra. Na mesma dança, a Terra é maior do que a Lua, mas é dependente ao Sol. Então, quer dizer, todos acabam sendo, de certa forma, a casca de alguém. Mas todos acabam sendo o centro de alguém. Enfim, moral da história. Existem questões naturais que fazem algo cair e ficar preso a um peso maior. Como estou preso a esta causa até eu ter meu peso próprio. E existem, digamos, algo mais próximo de um réptil. É um animal mais simples, mais frio e mais atrelado a outras coisas. Enquanto que existem naturezas mais densas. Como exemplo do mamífero, ele não é mais articulado. Até o contrário, não tem veneno, não tem garras, não tem escamas. É um animal fofinho, teoricamente mais frágil. Só que ele é mais evoluído. E aí que entra uma questão, digamos. Aí é que tá, não tem veneno, mas o animal tem uma gama de sentimentos mais complexos. Eventualmente uma inteligência mais complexa. Então quer dizer, quando se fala em profundidade, as coisas elas acabam tendo. Vão deixando de ter um sentido só de raiva, agressividade e vitória, mais superficiais, e começam a ter mais um sentido, digamos, de filhote, e mais um sentido de idoso, aquela coisa do lerdo, do profundo, do afetivo, do algo mais encorpado. O que eu acredito é que, digamos, o quanto uma pessoa cresce em vida, emocionalmente, digamos, o que uma pessoa fica mais feia ao envelhecer ou mais bonita ao envelhecer. Se a gente for ver a própria mielinização, como o teu corpo ele se altera ao longo da vida. O quanto uma pessoa se altera para um lado, se altera para o outro, fica mais um sentimento ou mais outro sentimento. Para mim isso dita muito para que a pessoa se apropria nesse pós-vida. Então, indiferente do que você acredite ou de como você acredite, uma coisa é certa e não vai mudar. A pessoa faleceu, na sua vida teve uma trajetória em que o seu interior, o seu corpo, o seu coração evoluiu para mais braços, mais perna, mais unhas, mais dentes, ou para mais vergonha, mais tristeza, mais emoções pesadas e cada vez para mais inteligência, mais emoções leves, mais pensamento longo, mas ao mesmo tempo uma certa liberdade, independência. Tem características-chave que, digamos, ditam uma vibração mais pesada, mais encorpada, porém com um final mais sutil. Uma vibração em que pelo próprio peso, digamos, se esmigalha o meio. E vibrações que não, são dissonantes, são simples, brutas, parecem ser mais pesadas, mas na verdade elas são superficiais, são leves. Então, é irônico pensar isso, mas um pós-vida de vai pro céu, vai pro inferno, pra mim tem mais um sentido de a pessoa boa, ela tem uma espécie de peso na alma. Esse peso lhe dá gravidade própria e a faz subir, faz voar. E existem pessoas que têm uma certa liviandade na alma. Essa liviandade a faz ficar presa num chão.